Oi, minha gente, boa tarde e bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. Meu nome é Carl Pras, estou feliz de estar com vocês nesse webinário onde já vimos o que são, digamos, os dois principais sistemas de trading, que são o Price Action e o sistema de canais, onde semanas passadas vimos o que são os 5 tipos de padrão de preço: tendência à alça, movimento lateral, padrões de reversão e padrões de continuidade. O dia de hoje vamos estar vendo o que são o sistema das meias móveis, um tema apaixonante, muito importante, porque estamos falando que 90% dos indicadores estão baseados em meias móveis. Meu nome é Carl Pras. Eu vou escrever o meu nome aqui no chat do webinário. Estou transmitindo desde a Cidade do México, agora que são às 7 da noite, hora de Portugal, 3 da tarde, hora de Brasil. Hora do Brasil, hora de São Paulo. Tá? Então, bem-vindos todos. Vamos começar. Vamos lá nesse tema apaixonante das meias móveis. Tem dois jeitos para nós ver os webinários. Um é em vivo, o qual eu aconselho a gente ver, porque você tem a vantagem de poder fazer qualquer pergunta em qualquer momento e eu posso contestar em vivo, tá? O que é uma pergunta para um, seguramente é uma dúvida que outra pessoa pode ter também. Antes de começar, vamos ver o que é o aviso de risco. Ok. Vamos aqui. Ok. Tá bom. E vamos lá. Tá. Ok. Share. Vamos aqui nessa janela. Ok. Então, sistema de sinais de médias móveis. O primeiro é o aviso de risco, onde aqui temos gente que já tem preparação em trading e pessoas que estão começando de zero, tá? Então, se você está começando de zero, é muito importante tomar em conta esses conselhos que vêm a continuação. Deixa eu fazer aqui uma ligeira correção na diapositiva. Agora sim. Tudo legal, tá? Tá. Então, os nossos produtos são negociados com margem por ser um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital. Isso é porque o mercado Forex é um mercado triplo alavancado e a pessoa pode perder todo o seu dinheiro através de um trade out, margin call, ou o que é queimar a conta, que é quando o drawdown ou flotante fica muito perto da quantidade que você tem na conta. O dinheiro real que você tenha na conta é a garantia que tem o broker de pago em caso que as perdas
além que esteja como flotante ou drawdown, que a pessoa possa pagar a perda. O que o broker busca é que o trader não deva dinheiro para ele. Então, se o flotante, o drawdown, fica muito perto da quantidade que você tem na conta, ele vai fechar todas as posições, com o qual seguramente você vai ficar com 1 ou 2% do total da sua conta. Isso é uma situação catastrófica que não deve acontecer nunca. Tá? Então, para evitar essa situação, para o qual eu dou, que são os 5 conselhos de proteção e conservação do capital. O primeiro, pratique em demo, pratique um simulador, pratique aqui no MetaTrader, tá? Mas em demo, porque tem 2 jeitos de aprender, um bom e um ruim. O bom é quando você aprende, se você faz erros, não custa dinheiro real, além que você esteja praticando em condições de mercado reais, tá? A outra é praticar com dinheiro real e as perdas são reais. E possivelmente tem sido dinheiro que custou muito trabalho ganhar, então, por isso é que a conta demo é tão crucial, tão importante. O que eu aconselho é a conta demo sempre deve estar presente, sempre deve estar aí. Por quê? Porque é o cenário para aprender, para testar, para experimentar. E aquela estratégia que já foi testada através do backtesting, então você passa a real. Mas com posições pequenas e vai fazendo o trading de um jeito progressivo. Tá? E vamos ter, eu aconselho que o trader sempre tenha uma conta demo para toda a vida, porque é o território onde ele pratica com indicadores novos, com ferramenta robótica, com inteligência artificial, até que isso esteja funcionando. Então, depois você passa a real, tá? Então, a prática em demo é crucial e o passe para a real é ter uma expectativa de trade positiva. E vamos estar vendo no que é o tema da gestão de risco, como é que nós podemos testar, dependendo das posições que estejamos em positivo, negativo, com lucro ou com perda, para saber se, em porcentagem, nós estamos sendo lucrativos. E dependendo disso, primeiro temos que ser lucrativos em demo para depois passar a real. Tá? Número 1. Número 2, gestione a ordem de paro de perda, máxima perda, o que é o stop loss. Não só coloque, mas gestione-lo até que você possa blindar a posição, que é tirar o risco do mercado com suas próprias mãos. Porque você, se o preço vai avançando na direção correta da sua posição, então você pode blindar a posição, que é por o stop loss exatamente no ponto onde você abriu. Então, você já não tem possibilidade de perda. O pior que pode acontecer é que você saia em zero. E além que nós podemos ter, por exemplo, 10 posições, de 10 posições, a pessoa tem 9 saindo em zero e uma saindo com um lucro de $10, isso quer dizer que você tem uma expectativa de trading de $10 por posição, com lucro. Então, isso faz que você seja consistentemente lucrativo, que é o que buscamos nós, através de nossa prática como traders. Então, é muito importante gestionar o stop loss. E coisa que muita gente não sabe é que o stop loss você também pode usar para proteger o mínimo de lucro. E quando você sai ganhando o mínimo, foi porque você protegeu.
Não porque o mercado seja bom ou seja ruim. Muita gente não vê a importância do trading defensivo para passar depois ao trading ofensivo. Todos se concentram na ofensa, mas não se defende. Então, por isso, a gente termina perdendo dinheiro. Não? Você vai ver aqui na página da Iron Forex, começando aí, que 85% da gente que faz trading com CFDs, que são instrumentos que nós usamos em Forex, perde dinheiro. Então, nós temos que, no grupo de 100 pessoas, você tem que ser do grupo de 15 que fazem dinheiro consistentemente fazendo trading. E tem que, eu aconselho, seguir esses conselhos para ficar lucrativo. Então, comece por não perder, pratique em demo, gestione o stop loss, baixe a alavancagem. Estava falando que o mercado Forex é triplo alavancado, porque, número um, você pode fazer ou ganhar ou perder dinheiro com micro movimentos do preço, número um. Número dois, dependendo do tamanho da posição, é o valor que pode ter o PIP, que é o point in price, o ponto de preço, que é o quarto dígito depois do ponto, onde em um microlote pode ter um valor de 10 centavos, e um mini lote pode ter um valor de $1, ou em um lote standard pode ter um valor de $10, com cada movimento do quarto dígito do preço. Então, tem que ter muito cuidado, porque é um mercado muito alavancado. Além disso, o broker dá para a gente uma alavancagem adicional. Pode ser uma 100, uma 200, uma 500, uma 1000, chega em alguns casos até uma 3.000. Por favor, escreva o seguinte: o seu risco como trader é diretamente proporcional à alavancagem que você usa. Se você usa o máximo alavancagem, você vai estar fazendo trading com o máximo risco. Por isso, baixe a alavancagem 1,25, 1,30, que é o máximo permitido pela FCA, que é a Comissão Reguladora da Europa, para não tomar risco demais, tá? Para que as perdas não sejam grandes, porque a alavancagem, nós gostamos quando ele funciona e ajuda a gente a ter mais lucro, mas geralmente pode funcionar em conta. Quarto conselho: não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição como máximo, porque 1% é facilmente recuperável. Se nós perdemos mais, cada vez fica mais difícil recuperar a conta, tá? E quinto conselho: não coloque muitas posições ao mesmo tempo, porque quando nós estamos aprendendo uma capacidade, uma profissão como é o trading, que é algo que precisa estratégia, é como aprender a jogar xadrez. Você precisa se concentrar em um jogo para aprender a ganhar, tá? E se você fica muito bom, então possivelmente você possa jogar 2 jogos ou 3 jogos ao mesmo tempo. Mas no começo, concentre-se e procure que cada posição que coloquemos seja uma posição lucrativa. Os mercados são um lugar hostil, são um lugar de guerra. É a guerra entre compradores e vendedores. Se diz que é o segundo lugar mais hostil depois de uma guerra real. Tem ditos que falam: por o que fazemos, Deus pode perdoar a gente, mas os mercados não. A vantagem, nós temos a vantagem antes de colocar a posição. Depois, já a posição está colocada nos ventos do mercado. Tem que ter muito cuidado. Então,
Tem que ter muito cuidado com isso e seguir esses 5 conselhos. Esses produtos podem não ser adequados para todos e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. A isenção de responsabilidade, as informações neste webinário não devem ser consideradas conselhos de trading. Esse é material estritamente educacional. E o primeiro que estamos falando é, por favor, pratique em demo, tá? Então, se você pratica em demo, não tem possibilidade de perder dinheiro. E se você perde dinheiro, você foi a conta real, antes de ser lucrativo em demo, o erro é seu. Porque você tomou essa responsabilidade, tá? Nosso conselho é não faça trading em real até que você seja lucrativo em demo, tá? E a redistribuição do material é estritamente proibida porque tem direito de autor. Tá. Então, vamos para o gráfico, onde vamos trabalhar com as médias móveis, com os promédios móveis. Tem muito que falar com esse tema. Para começar, dizia ao começo desse webinário que 80%, 90% dos indicadores estão baseados em meias móveis. E por isso, se nós tomamos o sistema de meias móveis como sinal de entrada ou saída, tem um ligeiro grau de retraso. Vai dar o sinal um pouquinho depois do ideal e um pouquinho antes a saída, possivelmente a saída depois também de quando era o momento ideal para sair. Qual é o indicador mais atual, mais presente, o qual contém toda a informação, tanto fundamental, toda a informação fundamental, tanto oculta como evidente? É o preço mesmo, o que é a última vela, o que é o preço atual. O preço não aumente, o preço está. Toda a informação sociopolítica e econômica de cada um dos países, dos quais suas moedas estão contidas na paridade. Esse é o indicador. Por isso é que o price action é um bom sistema de trading. E funciona quando o preço é o indicador mais atual. E tem 2 indicadores de avançada, os quais vamos ver em webinários futuros. Um é Fibonacci e o outro é a nuvem de Ichimoku, que também vai 26 períodos para frente. Vamos falar o que é o período, tá? Então, aqui onde temos o que são os osciladores, aqui temos os indicadores de tendência, osciladores. Vou trocar aqui a língua para português de Portugal. Ok? Então, temos tendência. Bom, temos indicadores de tendência, osciladores e volumes. E temos aqui o que é o Moving Average. Então, vamos falar do sistema de um cruzo, dobro cruzo, triplo cruzo de meias móveis. E isso para aumentar o arsenal de ferramentas que o trader pode usar para fazer um trading mais eficiente, porque independentemente que o preço tem muita informação contida, os indicadores podem dar para a gente informação que o preço por si mesmo não daria para a gente, tá? Então, temos meias móveis, moving average. Vamos dar aqui um dobro clique. Já apareceu, ok? E aqui temos o período. Por que é que aqui fala de período e não de temporalidades como 1 minuto, 1 hora ou 1 dia?
quando nós estamos logrando o preço promédio, o período aplica essa proporção de tempo na mesma proporção em cada uma das temporalidades. Isso quer dizer, vamos começar com uma maravilhosa meia móvel, que é a de 200, simples, que é conhecida como a Golden Moving Average, a meia móvel de ouro, porque quando ela tem 200 dias, por exemplo, de promédio, serve para nós ter uma ideia de qual pode ser o valor intrínseco do ativo com o qual estamos trabalhando. Isso é uma ideia, tá? Tem muitos jeitos, cada mercado, os 4 mercados, o mercado de ações, o mercado de futuros, o mercado de Forex e o mercado de cripto, cada um tem diferente fórmula para a gente poder obter o que é o valor intrínseco do ativo, que é o valor que o instrumento deveria ter nesse momento. Então, espera aí um momentinho. Então, essa meia móvel, a meia móvel de 200, é muito prática. É muito boa, porque ajuda a nós saber quando é que um ativo está subvaluado, sobrevaluado, ou está passando por meio do seu valor intrínseco. E isso pode ajudar para nós saber quando é um bom momento para nós colocar a posição ou não. Então, aqui nesse caso, eu tenho meia móvel de 200, o método simples, tem por menos 10 diferentes tipos de meias móveis, mas vamos nos concentrar em 2, principalmente no que é a meia móvel simples e o que é a meia móvel exponencial. A exponencial tem a diferença que se concentra mais nos valores últimos de preço, quando a meia móvel simples dá o mesmo valor a cada um dos preços, independentemente se foi faz muito tempo ou foi o último preço, por dizer, por falar, ok? Então, aqui eu vou pôr o que é a meia móvel simples, a meia móvel de ouro, vou pôr por amarelo, um pouquinho mais longo a linha e vou colocar. Então, isso fala que possivelmente o valor do dólar peso deveria estar perto de 18,81 aqui no gráfico de um dia. E agora está em 17,20. Então, esse ativo está muito subvaluado e pode começar a tomar padrões de reversão até de reverter. Então, se a gente me pergunta, Carl, você acha que nesse momento pode ser um bom momento para comprar, para ir em longo com o dólar peso? Eu falaria que sim, como ideia de conta dele, ok?
Então, eu vou ir para outra temporalidade para mostrar. Tem dois jeitos para nós usar a meia móvel de 200. Um é o cruzo e outro é o topo. Se o preço cruza a meia móvel, pode ser um sinal de entrada, de colocação de posição, ou se o preço faz o topo, se faz um kick, então pode ser um sinal para nós entrar em sentido contrário. Tá? Então, pelo price action, eu posso achar que um bom momento para eu colocar a posição foi aqui, com essa vela vermelha, porque ela quebrou outra vez a linha a média móvel de 200 para baixo, então dá uma boa entrada, um bom sinal de entrada, onde aqui está acontecendo algo muito interessante que tem que ver com o sistema de canais que nós estávamos vendo semana passada. Você tem uma linha de tendência você tem uma linha de retorno tem o último teto e o último chão. Então, aqui nós temos os 4 faces de fraqueza e reversão de uma tendência, que é violinada, falho da oscilação, quebramento da linha de tendência, nesse caso baixista, e quebramento do último topo. Vamos ver como é que fecham as próximas velas e se nós vamos ter velas de continuidade que dêem para a gente a capacidade e a leitura para colocar uma posição em longo. Essa meia móvel pode se usar em qualquer temporalidade. Mas tem um dito que fala: a maior temporalidade, maior confiança dá ao padrão. Então, isso é algo que aplica aqui também, portanto, essa meia móvel é mais confiável, ou podemos confiar mais em ela, em temporalidades de 4 horas de um dia, que se nós estivéssemos trabalhando na de 1 minuto, por exemplo. Na de 1 minuto, 5 minutos, olha, tudo o que acontece por embaixo, quando o preço está por embaixo da meia móvel de 200, estamos em território baixista, que é o caso do gráfico de dia. Mas se eu vou para o gráfico de 1 minuto, o preço está por em cima da meia móvel de 200, então está em território à alça a curto prazo. Tá? Mas aqui, nesse movimento, já estamos em movimento lateral e o preço pode retroceder facilmente a curto prazo. Tá? Então, tem que ver no gráfico de um dia como é que fecha a última vela. Então, os cruzos e os topos, com a meia móvel de 200, são os que dão o sinal de entrada, o sinal de saída. Então, se eu vejo esse gráfico, eu posso ver que o claro sinal de saída, de entrada, foi em curto, aqui quando cruzou para baixo, e se mantém até agora, que pode ser a máxima distância que tem o preço atual do que pode ser o valor intrínseco
desse ativo, que é, nesse caso, o dólar peso mexicano. Vocês podem fazer também o mesmo com o dólar euro ou o euro-dólar. Também podem fazer trade, no caso de Portugal, no caso do Brasil, com o dólar real brasileiro. Tá? Então, isso é o que dá o sinal de entrada em curto, igual que aqui, igual que aqui. Então, essa é uma meia móvel muito usada. Tá? Agora, isso é principalmente para movimentos a longo prazo. Tem outra meia móvel que é muito usada também, e principalmente também no Brasil, que é uma meia móvel rápida, exponencial de 9. Eu vou explicar como é que nós podemos usá-lo, sobretudo assim em movimentos, por exemplo, a curto prazo. Eu vou aqui a meias móveis, moving average, vou pôr aqui de 9. Que é algo muito importante para nós tomar em consideração. A mais grande, seja o período, se afasta mais do preço, e mais pequeno fica mais pegado ao preço. Tá? A de 200 fica longe, se afasta do preço, porque é um período muito grande. Mas se eu uso o de 9, já fica muito pertinho do price action. Então, essa técnica que vou mostrar agora funciona muito bem para price action e pode ser usada em scalping, day trading, swing trading ou também em investimentos. Eu vou pôr essa meia móvel exponencial, que é o que dá ao preço maior importância aos preços mais recentes, tá? Mas no momento, essa é uma meia móvel um pouquinho mais rápida, vou pôr em cor azul e vou aceitar. Então, aqui no gráfico do minuto, olha, as meias móveis funcionam muito bem em tendência, em movimentos, seja alta ou baixa, mas não em movimentos laterais. Quando estamos no movimento lateral, isso pode dar muitos falsos sinais de entrada ou saída. Tá? Isso não é algo para usá-lo em movimentos laterais, tá? Porque vai fazer estragos na nossa conta. Mas em um movimento como esse, olha, aqui, você tem um padrão de entrada num lugar muito baixo do preço, aqui no nível de... Está entrando aqui no preço desse 7,16 pesos por um dólar. E tem a seguinte vela, que quebra a meia móvel para cima. Então, uma das características de um bom trader é o coragem. Não? E aqui, a indicação é não fechar a posição enquanto o preço estiver por em cima dessa meia móvel. Como eu falava, isso é uma meia móvel muito usada no Brasil. Então, sinal de entrada aqui, sinal de saída aqui, e você teve tudo isso de lucro. Tem vantagens e desvantagens em cada uma das temporalidades. Um gráfico de 1 minuto, se pode ganhar dinheiro rápido, mas os pips dos castiçais japoneses não são muito fortes, então o lucro tampouco é tão grande. E uma das vantagens que pode ter um scalper
é que geralmente, como ele vai aproveitar movimentos rápidos do mercado, geralmente sua gestão de risco é um pouco mais agressiva para poder ter lucros mais importantes com movimentos pequenos do mercado. Então, o preço pode fazer violinadas do outro lado da meia móvel. Um momentinho.
Estamos tendo situação de falha técnica.
Oi, minha gente, uma desculpa. Às vezes temos esses problemas com a tecnologia e a luz se foi nesse momento, então já voltou. Vamos lá, vamos continuar. Então, estamos aqui com o que é a meia móvel, no que é o cruzamento da meia móvel de baixo para cima, dá o sinal de entrada. E, eventualmente, a entrada pode dar o sinal para entrar para baixo. Aqui nós temos uma bandeira nesse gráfico que pode dar para nós também o momento de entrada para baixo, mas quando está cruzando muitas vezes para cima ou para baixo, então fica confuso. Tá? É quando ele tem um movimento muito forte, seja para cima ou para baixo, que nós podemos aproveitar essa meia móvel. Então, com isso, nós temos visto dois tipos de meias móveis, que é o que é a meia móvel de 200, que é a Golden Moving Average, e a exponencial de 9, os dois com o sistema de um cruzo. Mas, para muitos traders, fica mais certo quando estamos falando de um sistema de dobro cruzo. Então, quando é um sistema de dobro cruzo, é o seguinte, vou pôr isso novamente em branco, o modelo em branco, e vou para o que é do dia. Então, aqui eu posso usar dois meias móveis ao mesmo tempo. Qual é os períodos que nós podemos usar? Bom, aqui eu vou aconselhar um de 10 simples. Isso é uma rápida, que eu vou pôr de cor vermelha, fica mais pegado ao preço, e vou abrir outra, que pode ser de 25, vou pôr ela de cor azul, e dou a aceitar. Então, aqui, o cruze da vermelha por embaixo da azul dá o sinal de entrada, que foi de colocação da posição, que foi aqui, e de saída aqui. Esse é o ligeiro grau de retraso, mas no tempo que a meia móvel não cruzou por cima da azul, então vai dando o sinal para nós ficar nessa posição, coisa que aconteceu também aqui, para entrar em curto, e ainda não tem um sinal para nós sair. Pudesse ser quando a vela cruze por cima da vermelha, já pode ser um sistema de fraqueza dos vendedores para nós observar que temos uma maior força dos compradores, mas é até que a vermelha volta a cruzar por cima da azul que nós teríamos um sinal de entrada agora em longo, tá? Então, isso é o sistema de dobro cruzo, fica mais consolidado, tem maior confirmação nesse tipo de dobro cruzo. Pode ser a alça, como que temos nós aqui, por exemplo, sinal de entrada aqui, sinal de saída. Quando eles ficam muito pertinho uma da outra e a vermelha cruza por embaixo da azul, então esse é o sinal de saída. Então funciona tanto em posições de temporalidades rápidas como em temporalidades um pouquinho mais, que vão mais devagar. Tá? Mas o que acontece que no movimento lateral nós podemos ter tipo se é que nós podemos tomar isso como um sinal real de entrada ou como um sinal real de saída. Então,
muitos traders buscam ter uma confirmação adicional. E isso é o que eles buscam quando nós temos um sistema de triplo cruzo para nós ter um sinal adicional. Podemos pensar que temos dois sistemas para colocar uma posição. Um é um pouquinho mais agressivo, o outro é mais conservador. O agressivo é antes que nós estejamos a confirmação, já coloca a posição para buscar ter um pouco mais de lucro. A posição mais conservadora é aquela que só entra na posição e só sai quando tem a confirmação. Então, o que podemos fazer aqui? Eu vou colocar outra meia móvel, agora de 50, que também é muito usada, 50 períodos simples. Eu vou pôr ela de cor amarelo e dou aceitar. Então, aqui é essa meia móvel que vai um pouco mais devagar, tá? Quando ela está muito horizontal, é que ela está falando que estamos num movimento lateral. Mas quando nós temos vermelha sobre azul e azul sobre amarelo, essa é a alinhação alcista que nós estávamos buscando para colocar uma posição, tá? E sinal de entrada aqui, e nós não teríamos ainda um sinal de saída, porque a vermelha e a azul ainda não tem cruzado por embaixo da amarela, tá? Então, isso é o que nós temos aqui enquanto o que são esses sistemas. Próxima semana, o que é? Hoje é terça-feira, quinta-feira, o que é às 7 da noite de São Paulo, que vão ser às 11 da noite de Lisboa. Eu vou estar apresentando esse mesmo material no que é as meias móveis, o que é a de 200, o que é a exponencial de 9, o sistema de dobro cruzo ou o sistema de triplo cruzo. Tá? Próxima semana, vamos começar a trabalhar com o que é as meias, indicadores que estão baseados em meias móveis, começando com os que são as bandas de Bollinger. Depois disso, vamos ver a nuvem de Shimoku, que é um fantástico indicador japonês. E próxima semana estaremos vendo o que é o ADX com SAR parabólico. A partir de julho, vamos ter só um webinário por semana para o que é o mercado de fala portuguesa, que vamos estar aproveitando que são quintas-feiras, às 7 da noite do Brasil, que seriam às 11 da noite de Portugal. Tá? Agora, para nós ter modelos com o que é o sistema de dobro cruzo ou triplo cruzo, eu vou pôr isso em branco. Então, se eu estou colocando uma meia móvel de 10, que vou pôr de cor vermelho, e depois eu ponho outra de 25, olha, isso faz muito rápido para pôr essas meias móveis. Não? Eu vou pôr ela de cor azul, tá? Então, eu já tenho um sistema de dobro cruzo. Eu vou aqui a modelo, salvar template, tá? E eu vou pôr agora Simple Moving Average, SMA, tá? De 10 e 25 e dou guardar. Então, em qualquer momento que eu queira colocar o sistema de dobro cruzo,
eu só vou aqui a modelos, ponho SMA de 10 e de 25 e já tenho as duas. Agora, se eu sou um trader que gosto de ter maiores confirmações, então eu vou pôr uma meia móvel adicional de 50. Posso pôr ela de cor amarelo. Dou aceitar. E agora eu faço um modelo, um template, onde eu ponho SMA 10, 25 e 50 e dou guardar. Então, eu já tenho guardado o sistema de triplo cruzo também. Se eu ponho todo branco, eu posso pôr, então, aqui o template com a SMA das 3, e aqui tenho já as 3. Tá? Dependendo do seu próprio sistema de trading, é a configuração dos períodos e dos tipos de meia móvel que você vai usar, tá? Então, você pode ver qual é o sistema que melhor funcione para você, se é a de 200, se é a de 9, se é o dobro cruzo, se é o triplo cruzo, e pode funcionar inicialmente como um sistema de filtragem para você qualificar quando é que você está vendo uma boa oportunidade, não, de entrada, e qual é o sistema que dá os melhores sinais de entrada e de saída para você. Tá? Isso só se pode conseguir com a prática e, como eu dizia, é muito importante praticar primeiro um demo para ver qual é o melhor sistema de trading para você. Tá? Aqui, com o sistema de dobro cruzo, de triplo cruzo, eu diria que a melhor entrada foi aqui. E por que é que tão importante o sistema de triplo cruzo? Porque aqui cruzou a linha vermelha sobre a amarela, e isso normalmente deveria ser um sinal de saída. Mas como o azul não cruzou por em cima, então nós poderíamos, nesse caso, ter ficado aqui nessa posição com todos esses altos e baixos, ok? Eu fico aqui dentro dessa posição até agora e eu não teria ainda sinal de saída. Então, isso faz desse movimento, dessa tendência que nós precisamos ter entrado. Olha, 2 de janeiro de 2023 foi a confirmação da entrada, a confirmação do sinal de colocação de posição, e eu ainda, agora em junho, não, 20 de junho, eu não teria ainda um sinal de saída, tá? Então, por favor, pratique. Eu escrevo outra vez aqui no chat. Você pode ver o meu nome, eu vou escrever ele outra vez. Carl Prass. Você me pode achar no LinkedIn. Podemos ficar com contatos, amigos no LinkedIn. E eu posso compartilhar com vocês material e informação adicional dos webinários que apresento aqui através da Iron Forex, que você pode ver através do nosso canal do YouTube, através da página da Iron Forex, todo que é a parte educacional. E eu vejo vocês em 2 dias, quinta-feira, 3 da tarde, 7 da noite, hora do Brasil, 11 da noite, hora de Portugal. Mando muitos saúdos, com muita saudade para toda a gente que fala portuguesa, e vejo vocês em 2 dias. Até logo. Tchau, tchau.